Olá, sejam bem-vindos ao Negócios e Personalidades, podcast onde grandes histórias e personalidades se encontram. Hoje, no nosso episódio, vamos falar sobre o tema que é considerado uma das principais razões de existência das instituições de ensino técnico e superiores no país do primeiro mundo, a pesquisa e desenvolvimento, conhecido como P&D no mundo corporativo. A ação responsável não só pela origem de diversos produtos e tecnologias utilizadas em nosso cotidiano, mas também por provocar e incentivar ações inovadoras e principalmente sustentáveis. Nossos convidados de hoje são Glaucio da Cruz Genúncio, engenheiro agrônomo e doutor em agronomia e responsável pela área de fruticultura da Universidade Federal de Mato Grosso. E o professor Rafael Compagnol, engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia, atuante na área de olericultura e cultivo protegido. Ambos são professores do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da Faculdade de Agronomia e Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso. Professores, como vocês definem o papel da pesquisa e desenvolvimento dentro da Universidade Federal de Mato Grosso? Bem, primeiro, obrigado pelo convite aqui de estar participando desse podcast. Inovação, a universidade é pulsante em relação a isso. O papel dela, pesquisa, é um tripé. Na realidade, ensino, pesquisa e extensão é o tripé da universidade. E a pesquisa, ela está dentro de um parâmetro que é o que alavanca as ideias dos pesquisadores e até dos próprios alunos mesmos que estão lá. E essas ideias já vão se desenvolvendo através de uma hipótese científica. E existe uma definição entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada é uma pesquisa que tem uma projeção para a sociedade, que também é o papel da universidade, que é o quê? É fazer algo que seja útil para a universidade. Não, vamos dar um exemplo, física, estudar física. É uma pesquisa básica. Agora, aplicabilidade, como é o que a gente vai apresentar hoje, é um papel da gente até para prestar conta à sociedade de desenvolvimento de processos e produtos, né? Bom, queria também agradecer a participação, né, o convite para participar do programa e complementar que a universidade, além de formar profissionais, né, e também publicar artigos científicos, pesquisas básicas, de permitir que a criação de soluções, né, de produtos, serviços, né, e também de viabilizar a criação de empresas novas, de estimular o empreendedorismo. Então, acho que a universidade tem um papel muito importante em desenvolver as áreas, né, necessárias para a evolução de um país. Como você bem disse, na realidade, os unicórnios saem daí, né? Você fala da Microsoft, fala da Apple, fala da... Enfim, se a gente pegar todo o histórico deles, né? Exatamente. Né? Pegando um pouquinho aí do histórico, né? Das grandes inovações que nós temos hoje, né? Que fazem parte do nosso cotidiano, né? Nós temos uma situação, como vocês mesmos citaram, da HP, que surgiu, né? Por intermédio de uma pesquisa, se eu não me engano, foi no interior do Canadá, não é isso? Pensando justamente em como viabilizar a questão de cálculos, né? Isso, cálculos financeiros, né? Uma vez que a calculadora até então, ela fazia cálculos básicos, né? Uhum. Surgiu então aí essa ideia virou uma concepção, um conceito, um produto e depois se tornou uma grande empresa, né? Microsoft também não foi diferente, né? Então, eu acho que pegando um pouquinho o gancho no que vocês falaram, talvez a gente poderia usar, por exemplo, o HP como uma situação de um produto inovador, né? Sim. E a Microsoft ali, como nós estamos falando de sistema operacional, como a resolução talvez aí de uma outra situação científica, né? Porque até então a informática ela trabalhava em bits, os computadores só poderiam os profissionais que atuavam nessa área eram matemáticos, né? Sim. Eles decodificavam lá os bits, né, os códigos eletrônicos, e dentro da faculdade surgiu a ideia de criar um tradutor de linguagem de máquina para linguagem humana, né? Então aí a gente tem dois grandes cases que viabilizam realmente o que é o papel das instituições de ensino, né? Promovendo esse tipo de debate, entendendo, né, a necessidade de uma dor social, né, e transformando isso aí em uma solução. Sim. Né? A passagem do empirismo
para o desenvolvimento técnico e científico, é importante, né? A nossa área de agronomia hoje tem vários exemplos de própria fixação biológica agora da soja, né? Que veio de uma pesquisa de como a planta ficava verde sem adubar com nitrogênio, né? Então, existem vários exemplos agronômicos de cases de sucesso aí que hoje, inclusive, influenciam na balança comercial brasileira. Que, aliás, justiça seja feita, né, professores? Mas o estado do Mato Grosso hoje é um case de sucesso. Sim. Estudado internacionalmente. Nós temos, basicamente, regiões com 3 safras anuais. A expansão da agricultura no Cerrado, né, é um trabalho de instituições de pesquisas, né, que foi fundamental para o Brasil chegar, né, onde está hoje, né? Uma agricultura extremamente desenvolvida, né? A interface, né, da pesquisa científica não adianta também a gente ficar pensando só observação no campo, que é o empirismo, se não tiver uma validação científica, né, através de hipóteses, através de... Então, hoje, inclusive, existe uma interface muito grande entre a empresa, o privado com o desenvolvimento em parcerias com as universidades, né? Isso aí inclusive dentro dos projetos. Hoje, alguns projetos da universidade, eles têm como premissa uma inserção de uma empresa, né, Rafael? A gente já participou de alguns. O fomento, inclusive, favorece a isso. Existem editais hoje, Ricardo, que você só consegue submetê-lo se tiver uma empresa privada, parceira, que compra a ideia, que valide e que também possibilite a comercialização, né? Ou seja, a união dos esforços, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante para impulsionar e acelerar o desenvolvimento da tecnologia. Essa questão da empresa buscar, por exemplo, a universidade atrás dessas parcerias, né? Hoje nós temos em grande parte das universidades aqui no estado do Mato Grosso, nós temos a Arca Incubadora, né, que ela faz esse elo, né? Nós temos o Instituto de Pesquisa também, que é focado para estar criando, fomentando essa ligação entre a empresa e a universidade. Ela é extremamente importante, né? E a gente percebe que, apesar de a gente já ter uma longa vivência e experiências e resultados positivos, principalmente sobre o agronegócio, né? Vocês acham que esse vínculo ainda ele está engatinhando? Em que fase vocês poderiam dizer que está esse relacionamento do campus universitário e as empresas? Eu acho que tem algumas áreas da agricultura que estão sendo impulsionadas no momento. A parte de micro-organismos do solo, tem muitos projetos na nossa faculdade que estão sendo estimulados, porque são soluções que vão ter um impacto gigantesco na agricultura. Se a gente tiver uma economia de 1% no controle de doenças, o que isso representa na agricultura como um todo, que tem uma área gigante, é muito grande. Então, essas soluções inovadoras que são desenvolvidas pela universidade em parcerias com as empresas privadas são muito importantes para trazer uma maior economia nos cultivos, um menor risco em executá-los, né? E, consequentemente... Impacto menor ao meio ambiente, exatamente. Né? E economicamente, a palavra sustentabilidade está sendo bem empregada, na agricultura atualmente. Assim, existe... É muito difícil responder essa pergunta, porque são muitas variáveis envolvidas. Depende da área, do setor, né? Então, as disciplinas básicas, elas são básicas, né? O cálculo é cálculo, física é física, química é química. Claro que a química dá para desenvolver cálculo, mas assim, a gente vou dar um exemplo de fruticultura. Hoje no estado existem parcerias público-privadas onde não é nem na FMT, estou falando de um grupo que a gente participa, que é o MT Horticultura, e tem um professor que a gente conhece, o William Krause, ele tem desenvolvido, por exemplo, cultivares específicas de frutas para o estado, em parceria com uma empresa. Né? E depois, isso aí... Setor privado? Qual o produto final? É uma semente
comercializado não só em Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, de maracujá para frente de mamão, e que a contrapartida é a universidade receber royalties disso. Então, existe uma coisa importante... Gera fundos, né? Também. Para fomentar mais pesquisas, né? Então, quando a gente pensa assim, você citou a incubadora, a UFMT tem incubadora, né? Existe a incubadora, existe uma coisa que no Brasil ainda engatinha muito, que é patentes. A gente tem um foco em publicações, mas a Embrapa faz muito isso, né? De patente. Existe a possibilidade de patente, de produtos patenteáveis, que a patente é da universidade, né? Junto com os pesquisadores. Então, são várias vertentes aí, porque depende muito do foco, do objetivo, projeto, né? E é muito questionado às vezes, porque fala-se muito também que a gente tem que diminuir em alguns aspectos, não todos, para não ser muito generalista, o abismo entre o ensino e o que o mercado está demandando. E a transferência da tecnologia, né? Também. A transferência. Então, às vezes, o que ocorre no campo... E em Mato Grosso acontece muito isso, porque a gente tem produtores aí com 5 colheitadeiras de 5 milhões de reais cada uma, que eu vi uma reportagem, ou seja... É um produtor que tem mais tecnologia no mundo, aqui em Mato Grosso. Então, a gente tem que resolver esse abismo também tecnológico. Quer ver um exemplo? Internet. Você tem um maquinário, você tem um equipamento, né, que se aciona pelo telefone, mas se a internet falha, como é que essa tecnologia... Então, tem várias vertentes aí, né? Bacana, interessante. E nas nossas conversas aí de bastidores, a gente falou muito sobre isso, né? E eu fiquei bastante entusiasmado com a quantidade de produtos que vocês já estão aí em desenvolvimento. Alguns deles já estão em fases bem avançadas. Sim. Né? Mas o que me chamou bastante atenção foi justamente o produto que a gente vai estar direcionando o nosso programa hoje, né? Que é o Vegetário, esse equipamento que nós estamos vendo aqui, né? Sim. Que ele vem justamente trazer o desfecho de tudo isso que nós acabamos de falar, né? Como é que a ciência, ela, através do empreendedorismo, da inovação, né, ela pode se transformar em um produto inovador, né? Antes da gente entrar, né, na produção do Vegetário propriamente dito, eu gostaria de saber de vocês, assim, qual foi o momento que vocês perceberam, né, que inspirou vocês ou que levou vocês a ter um insight de chegar até esse produto? Bom, o uso da iluminação artificial na produção de plantas já era um tema de trabalho nosso. A gente já vinha fazendo alguns trabalhos, alguns experimentos, e daí a gente viu que tem muitas pessoas, não profissionais, mas pessoas, dona de casa, consumidores comuns, que têm a vontade de fazer o cultivo de plantas e não têm condições. Eu acho que todo agrônomo vai passar pelo que nós passamos. Chegar num churrasco ou visitar um parente, ele vai, eu tenho uma samambaia aqui, eu tenho uma planta, ela está com um problema, o que eu faço? Está quase morrendo, né? Está quase morrendo, isso daí é normal. Um milagre aí, né? Geralmente é o excesso de cuidado. Coloca num cantinho, assim, geralmente com pouca luz, e rega todo dia. Muita água. Então a planta acaba não tendo condição de se desenvolver por causa desse manejo que não é feito de forma correta. Então, tentando permitir que pessoas, até mesmo aquelas que não têm muita mão, aquelas que matam planta, né? Que a ideia é de permitir qualquer pessoa de cultivar uma planta. Então, a gente começou a pensar num equipamento que possa fornecer as condições ideais, né? Então, essa ideia ganhou força devido a uma necessidade que a gente começou a ver que ocorreu na época da pandemia. As pessoas ficavam em casa e começou a ter um consumo maior de plantas. A gente viu que as pessoas querem ter essa experiência de ter uma planta, de cultivar. Muitas vezes não têm conhecimento, mas querem ter um cultivo de plantas. Então a gente acabou pensando numa forma de tornar o cultivo prático e viável para todo mundo, inclusive em ambientes que não têm luz solar.
Então, daí a gente começou a montar uma equipe e evoluir para a construção desse equipamento. O advento aí da agricultura urbana e periurbana, ela vem... Eu me lembro lá no Rio que eu via hortas urbanas onde embaixo da linha de transmissão, porque não podia construir casa, e as hortaliças vinham todas de lá. Então, produzir em área urbana é interessantíssimo. Aí, associado ao que já foi dito, né? O cuidado é muito... Porque quem nunca matou uma planta porque viajou, né? E quem vai molhar a planta? O animal você ainda bota no hotel, né? E agora a planta tem que ter um controle. Então, assim, óbvio, a agricultura urbana e periurbana tem uma pegada, mas não é pegada também de substituir um cinturão verde, igual aqui Serra de São Vicente, Chapada, não é isso. É aquela pessoa que vai querer um tempero para cozinhar, chamar os amigos e fazer uma reunião em casa, vai ter um tempero lá para jogar na pizza, ou até, assim, é uma terapia, inclusive, porque... E é extremamente prazeroso também, né? Eu sim. confesso para vocês que eu tenho algumas hortaliças em casa, eu gosto de cozinhar. E, poxa, quando você tá terminando o molinho ali, você pega uma folhinha de manjericão da hora ali, faz o toque final, fresco, né? Fresco, né? Eu sempre brinco, Ricardo, que a planta mais bonita é da avó, do avô, não é isso? Na realidade, a avó, a tia, o tio que fica tomando conta, ele fica tomando conta e vê alguma coisa diferente, já tira folha, já vê o inseto. Então, assim, é uma terapia, é um negócio, dá para você trabalhar várias vertentes aí e faz parte de um grande grupo que é a agricultura urbana, que é a pessoa que está fazendo um jardim dentro de casa, né? Um envasado ou não, um jardim de inverno. Isso aí também tem o seu lado ambiental, uma areazinha na cozinha gourmet ali, né? Térmico, né? E aí é uma questão de escolha. A pessoa pode escolher ir para uma planta ornamental, um tempero, uma planta medicinal, né? Boldo, enfim. E é essa a ideia, é contemplar um pouco a agricultura urbana e periurbana com um sistema de cultivo, que são vários. Esse é uma proposta, o vaso mesmo regado no regador é uma proposta também, mas aí como o Rafael falou, não tem iluminação, aquele grande problema, eu quero manter uma planta dentro de casa. Como é que eu vou fazer? Você manter um mínimo de controle do ambiente, né? Sim. Propicia que a planta se desenvolver. Sim, né? exatamente. Então, só do que a gente já começou a conversar agora, eu garanto que deve ter um monte de internautas que estão nos assistindo já curioso para saber o que é. Né? Então, vamos fechar essa curiosidade aí com a pergunta-chave. O que é o vegetário? Qual que é a principal proposta desse equipamento? O vegetário é um eletrodoméstico, é um equipamento que permite o cultivo de plantas em praticamente todas as condições. A gente tem a luz artificial, a gente tem o sistema de autoirrigação, a gente tem o meio de cultivo que já vem adubado. A proposta é da pessoa colocar o vaso lá e iniciar o cultivo. Ela é um equipamento inteligente, então tem microcontroladores, a gente faz a programação e consegue acompanhar o cultivo em qualquer lugar, fazer ajustes em qualquer lugar do mundo. Ou seja, não tem mais aquela desculpa, eu não vou colocar uma plantinha aqui porque eu viajo muito, não tenho tempo para cuidar. Exatamente. A gente consegue ter uma praticidade muito maior e uma segurança. Então, pelo que vocês estão falando para mim, vocês estão unindo ali uma pequena produção urbana, né, com tecnologia, ou seja, o internet das coisas, porque a pessoa ela pode controlar esse macro, esse microambiente dessa planta à distância. Sim. Não importa se ele estiver viajando, se ele estiver no trabalho. A proposta do equipamento não é somente permitir o cultivo da planta, da gente ter um tempero para usar, é de proporcionar experiência para o usuário de ter uma planta em casa, fazer o acompanhamento, ter um ambiente mais harmônico, né? Uma planta sempre embeleza, né? Por isso que a gente focou bastante na estética do equipamento. A gente teve a parceria com os professores, né, da arquitetura para refinar essa estética do aparelho. E da ciência da computação também, né? Ciência da computação, engenharia de controle da automação. A gente tem que citar todos eles porque a equipe que nos ajudou a desenvolver e
tornar o vegetário que é hoje é bem grande. Fazendo um gancho sobre isso, na realidade, quando você fez a abertura e falou em pesquisa e desenvolvimento, existe muita pesquisa, muita hipótese aí, tipo, qual é o tipo de iluminação para o tipo de lâmpada, qual é o tempo por exemplo, qual é a gente chama tecnicamente fotoperíodo, a quantidade de luz que a planta vai precisar, 8 horas, 10 horas, a água, como a água subia pelo substrato, é muita até coisa. Engraçado, tem pessoas que falam, vou deixar 24 horas ligado para a planta crescer mais. Não, a planta precisa também de um tempinho para dar uma descansada, né? A gente consegue até aumentar mais o fotoperíodo, mas tem que ter algumas horinhas de descanso para a planta também. Isso é importante. Você tem uma sequência, né? Primeiro você cria a ideia, a hipótese, aí depois os objetivos, aí você vem, testa a hipótese e aí gera a metodologia. Então é uma sequência de pesquisa e depois desenvolve o produto. É uma jornada. Então, na realidade, são jornadas de quantos anos que tem, com vários fomentos, inclusive, né? Tem alguns anos. A gente iniciou em 2020. Então, logo, praticamente estava no auge da pandemia. Sim, ali, né? Sim. O projeto foi aprovado antes do lockdown, né? Uhum. Então a gente teve um período conseguiram, deu uma paradinha, mas conseguiu dar continuidade. Muitas coisas a gente conseguiu fazer de forma remota. Uhum. As reuniões com a equipe, né? Algumas pesquisas, alguns testes em laboratórios que não tinha muita gente, a gente fazia o escalonamento, né? Uhum. A gente conseguiu manter o isolamento, mas de dar continuidade à pesquisa. Esse projeto vale a pena mencionar o fomento também, né? Que a gente falou das parcerias público-privada, mas tem também o aporte do projeto que você começou, você pode... Sim, a gente teve... Essa jornada não foi de alguns anos, né? A gente iniciou em 2020, né? Quando a gente criou esse grupo e pensou em criar soluções para as demandas da sociedade, a gente começou a pesquisar os editais de fomento. Então, o primeiro que nós participamos foi o Centelha, né? O programa Centelha MT, e a gente iniciou o desenvolvimento do módulo. Então, a gente criou essa equipe, o programa Centelha estimulava a criação de uma startup ou um spin-off, né? No caso nosso é uma spin-off. A gente criou uma spin-off chamada Osiris Agitech, e vários alunos da UFMT, especialmente do curso de Engenharia de Controle e Automação, professores, né? Além da gente, o professor Elmo, do Instituto de Computação, auxiliou bastante, né? Fez parte da equipe. Então, a gente começou a criar o início dessa jornada. O pontapé inicial. No início, um pouco mais difícil, né? A gente não tinha muitos recursos, uma limitação, estrutura, né? Os laboratórios nossos não eram tão equipados para esse tipo de desenvolvimento, mas gradativamente a gente foi amadurecendo a equipe, criando novas expertise, né? Estruturando. A gente aprovou um outro projeto do Catalise CT. Então, a gente deu um degrau a mais, a gente conseguiu testar fontes de iluminação, meios de cultivo, né, espécies diferentes. A gente começou a estruturar melhor o equipamento. Daí veio o programa RAI do CNPq, que é um programa de recursos humanos em áreas estratégicas. Então, ajudou a gente a fixar o pesquisador dentro da startup, da spin-off. Uhum. Então, vários alunos nossos que iniciaram os trabalhos, o desenvolvimento do módulo como alunos de graduação se formaram. Então, daí eles, através do programa RAI, conseguiram se manter, né, dentro do programa, do projeto, né? E isso foi bastante importante. Ou seja, de certa forma, ele promoveu o ingresso. Sim. E a criação de uma empresa, né? Uma empresa. E depois, por último, né, foi o programa, o edital da FAPEMAT, né?
que é um edital muito, muito legal, que permitiu a gente adquirir equipamentos. A gente adquiriu 2 impressoras 3D, máquina de corte a laser, daí deu um impulso maior, um impulso muito maior, deu uma flexibilidade, porque a gente começou a construir as nossas peças. E aí, com ela materializada, vocês conseguem ampliar, né, as possibilidades de testes, né? Sim. E além do desenvolvimento do módulo, permitiu impulsionar vários outros projetos. Então, a gente tem em andamento outros projetos para solucionar foram oriundos dores da área produtiva, dos consumidores, da comunidade, né, da sociedade. Então, a gente está desenvolvendo vários outros projetos também com esses recursos, né, que nós conseguimos. Ou seja, o Vegetário basicamente é um dos produtos oriundos dessa ação toda. É um dos produtos. A gente tem uma linha do Vegetário, né? Tem vários equipamentos. Esse daí é o compacto, né? A gente tem o menorzinho, que é o mini, e a gente tem 2 versões maiores que tem potencial de produzir plantas maiores e maior número. Então a gente está com uma linha grande, e a ideia é da gente desenvolver, incorporar novas tecnologias nesse produto, né? Testar mais, tornar ele mais robusto. Alcance talvez maior, né? Sim, alcance maior. Direcionado não somente para o público doméstico, né, residencial, mas também para empresas, escolas, restaurantes, né, que eu acho que é uma proposta bem legal. Empresas, né, que querem deixar o ambiente mais harmônico, ou até mesmo produzir alguns alimentos, né, para os funcionários, né, eu acho que a proposta é essa. Imagina um módulo desse numa plataforma de petróleo. Nossa, magnífico, hein? Magnífico. Eu penso o seguinte, isso aí você poderia colocar dentro de um módulo espacial, né? Sim. Quem dera, né? Bom, bacana, é uma iniciativa maravilhosa. Olha o Brasil aí já começando a desenvolver tecnologia espacial, hein? Produção espacial. Legal. Ou seja, tá? Se a gente for resumir um pouquinho de tudo que vocês falaram, eu estou pensando aqui o seguinte. Hoje não tem mais desculpa de você não ter uma planta em casa, né? De você produzir, seja uma fruta, seja um tempero, né? Seja uma planta medicinal, né? Porque você pode estar controlando esse ambiente basicamente pelo celular, pelo aplicativo do celular. Não é isso? Acabou aquela desculpa que você tinha uma pimenteira em casa, chegou um vizinho, um amigo e secou a pimenteira nos olhos, né? Como antigamente as pessoas falavam, né? Sempre tinha aquela crendice, né? Poxa, a pimenteira estava muito bonita, né? Convidei um pessoal para ver aqui em casa, no outro dia ela secou todinha, né? Pelo menos você vai acompanhando ela secando. Você consegue agir ali a tempo, né? Vai fazendo monitoramento. Fazendo monitoramento, bacana. Quantas pessoas, mais ou menos, estavam envolvidas nesse projeto? Você tem mais ou menos uma ideia? Olha, entre professores, alunos, assim, mais diretamente, profissionais de tecnologia? 7, né? A gente estava com 4 alunos que fazem parte da Spin-Off, né? 3 professores, mais diretamente. Mas a gente teve várias contribuições. O professor Maurício, da arquitetura, que ajudou a gente a desenvolver o aspecto estético, né? Deu várias dicas, né, de materiais que podem ser usados para revestimento, de design, e ele é especialista em impressoras 3D, em máquina de corte a laser. Ele deu várias dicas de como regular, de como cortar para aumentar a eficiência, reduzir desperdício de material. O professor Elisângela, né, grande amiga nossa lá do nosso departamento, ajudou bastante a desenvolver uma lâmina de sementes, né, para facilitar o cultivo, que a ideia da pessoa só iniciar o cultivo, colocar o recipiente, que já vem com o meio já adubado, colocar as sementes, colocar água no equipamento e iniciar. E cabe mencionar toda a parte da iniciação científica, né? Sim, a UFMT disponibilizou, né, através dos editais de bolsas, né, de PIBIC, PIBIT, bolsas para os nossos alunos, né, fazendo o teste dos equipamentos. A gente teve vários alunos que testaram, né, exaustivamente vários cultivos. Muitos deram certo, alguns deram errado, mas é interessante porque a gente foi refinando, né, conhecendo melhor quais espécies vão melhor, se tem alguma restrição, ou se aquela que tem restrição, qual que é a restrição dela, precisa alterar o LED, precisa fazer um manejo, uma formação diferente no meio de cultivo. Então, esses alunos, né, bolsistas de iniciação científica, contribuíram bastante para testar
todo esse desenvolvimento. Pelo menos 3 por semestre. Se a gente for pensar que a iniciação científica é uma parte do tripé que a gente comentou aqui, quer dizer, aquele aluno que está na iniciação científica, ele está com o pontapé para se tornar um cientista, mas e também está aprendendo o ensino, porque quando a gente fala assim, iluminação, a irrigação, enfim, ele está aprendendo dentro de uma grade de ensino da agronomia, né? Então, a fitotecnia que nós fazemos parte do departamento é isso, é mostrar o crescimento da planta. Que para esse futuro profissional ou profissional que já está indo para o mercado, é uma oportunidade ímpar, né? Aonde no mercado de trabalho que ele teria essa possibilidade, né? De pesquisar, de conhecer, de aperfeiçoar. Sim. Né? Praticamente o profissional já está saindo com uma bagagem de experiência para o mercado de trabalho fantástica. Esse aqui é um módulo. É porque senão a gente alonga muito. Coisa de professor aqui, se deixar. Mas assim, eu me recordo quando estava fazendo a pós-graduação, tinha um fitotron. Fitotron é um ambiente próximo com isso para criar plantas de pesquisa, né? Você coloca lá a temperatura que você quer, a umidade que você quer e avalia. Então, essa proposta ela serve para pesquisa também a pessoa quer saber germinação, quer saber adubação, é uma proposta também, é uma vertente do produto, né? Ou seja, ele funciona também como um observatório. Sim, até mesmo para a educação infantil, né? Eu acho que as crianças, quando têm contato com plantas, eles acabam se tornando adultos que acabam consumindo mais, né? Se alimentando melhor, também, tendo mais plantas em casa. Eu acho que isso vai estimular bastante, não somente a alimentação, mas o consumo de plantas floríferas, né? E ornamentais também, que eu acho que o módulo aspectos sociais também com uma responsabilidade, né? Sim, com certeza. Importante. Com certeza. O que eu achei bastante interessante, eu gostaria que você descrevesse um pouquinho melhor, ou seja, Ricardo ficou bastante interessado, eu quero ter um módulo desse aqui dentro da minha cozinha. Primeiro que eu achei ele extremamente bonito, o design dele é bem futurista, é muito bonito, dá vontade de você colocar em um cantinho da casa, né, uma plantinha. O Ricardo quer colocar ali, por exemplo, um tempero, né? Eu quero colocar uma manjerona, um manjericão, ou seja, o software, o aplicativo, né, que faz esse controle do ambiente, ele já traz isso para mim pré-programado, ou seja, eu consigo controlar através do celular ali, por exemplo, o tipo da planta, eu consigo selecionar ali dentro de um aplicativo e ele já vai dando para mim ali todos os protocolos, diretrizes, o passo a passo do que eu devo fazer. Ele chega nesse ponto de a lista de plantas que podem ser cultivadas é bem grande. Então a gente agrupou essas possibilidades, espécies, em grupos, de acordo com a exigência, especialmente de iluminação. Certo. Então aquelas que exigem menos iluminação têm uma programação que fornece menos luz. As que têm exigência intermediária é um outro grupo, e as que têm maior exigência é um outro grupo. Então a gente consegue, através do aplicativo, selecionar essa configuração, né, de acordo com o grupo de plantas. Se são plantas de sombra, né, ou que exigem menos luz, a gente seleciona aquela opção. E assim por diante. Eu imagino que deve ter planta também que exige um pouco mais de nutriente, mas, né, de repente ali na água, de repente ali na parte da terra, né, que vai ali dentro, ele também monitora toda esses insumos. A ideia da gente, além do equipamento, é de desenvolver insumos. Então, desses insumos são os meios de cultivo. A gente chama de cápsula. É o vaso com o substrato, o sistema de auto-irrigação e o fertilizante. Então, ou seja, ele já vem praticamente pronto, encapsulado. Cápsula de café, e também, que eu não vou falar a marca, mas botou colocou ali a semente e pronto. Já a proposta é semelhante. Já vem com a semente, inclusive. A ideia é nossa, que a gente está desenvolvendo junto com a parceria com a professora Elisângela, é uma lâmina de semente. Ao invés da pessoa colocar, assim, despejar, que pode ter um erro, afundar muito a semente, deixar muito superficial, é uma lâmina, ela coloca a lâmina lá, ela é solúvel em água e vai permitir
a semeadura, né? A implantação do cultivo de forma mais prática. No ponto certo ali. No ponto Só vai certo. faltar botar água e colher. Aí daqui a pouco o sistema vai apitar se eu estiver colocando muita água. Ainda não apita não, mas acho que vai apitar daqui a pouco chega é ali, essa, né? né? Sai O molhando demais. caminhamento é essa, né? Incorporar sensor novas ali tecnologias, sensores, né? Enfim, a gente... eu acho que essas novas tecnologias, com o tempo, vão sendo mais desenvolvidos, vão ficando mais baratos e daí viabilizam a sua inserção dentro do equipamento. Certo? A proposta nossa também não é deixar um equipamento muito caro, Muito né? caro. Porque a gente quer ter possibilitar o maior número de pessoas que possam adquirir o equipamento. Então a proposta é Entendi. deixar o equipamento mais acessível, né, ao público. e simples possível, né? E que permita o cultivo de plantas. A ciência tem disso. A gente está, na realidade, a gente já está falando de 2 produtos dentro de um produto. Eu Que percebi. é o software, né? Que ele tem, aí não cabe aqui, mas esse produto pode ter outra pegada, inclusive, para atender até agricultores de base familiar, até maiores. Mas o hardware ajudou a desenvolver o aplicativo. O aplicativo já faz parte integrante do módulo, mas ele já, pelo PID, já também tem uma linha que pode ser aplicada a outros segmentos, né? segmentos, né? Bacana. Em que fase esse produto se encontra hoje? Pelo que eu estou vendo, a gente já tem materializado o design, não é isso? No momento ele está em fase de teste, validação de mercado, ele já está com uma versão já para comercialização? Ele está na fase final de validação, então a gente está distribuindo para alguns early adopters, né? Os primeiros usuários, né? Então a gente está coletando usuários, desde usuários domésticos, né? Pessoas que não têm tanto conhecimento, até usuários profissionais. Então a gente fez uma viagem lá para a região de Olambra, muito tecnificada na parte de cultivo protegido. Visitamos várias propriedades de produção de flores e entregamos esses módulos, né, para profissionais que sabem fazer o cultivo de plantas, para ter o feedback dele, o que eles acharam, se precisa se fazer algum ajuste. Então a gente está coletando agora esses feedbacks, né? A gente vai fazer os ajustes caso seja necessário e a gente vai entrar na parte de pré-comercialização, preparar, né? E a ideia da gente preparar tudo para colocar o produto no mercado. Já o produto final, já com a validação. Sim. Bacana, legal. Bom, aqui você já falou de flores, a gente nem tinha mencionado isso, né? Então, quais são os tipos de planta que são possíveis a gente cultivar nesses módulos? Hortaliças de pequeno porte, geralmente a gente vai ter módulos maiores que vai permitir até cultivo de tomate, de hábito de crescimento determinado, algumas pimentas, planta de porte maior. Dependendo do tipo do módulo, a gente tem possibilidades de plantas diferentes. O mini é geralmente para plantas de pequeno porte, né? Algum cacto, suculenta, alguns temperos, né? Um microverde. O compacto a gente já vai para uma planta, um baby leaf, né? Um manjericão, alguns temperos, né? Rúcula a gente já fez o cultivo, foi super bem. A alface também a gente consegue cultivar. As ornamentais, cactos, suculentas, algumas rosa do flores, deserto que o pessoal rosa adora. do deserto, eu tenho dos meus módulos que eu tenho na minha sala. Na minha sala eu tenho todos as evoluções, né? Eu deixo lá guardadinho e eu vou cultivando plantas. Eu tenho rosa do deserto, eu tenho uma coisa que eu gosto bastante desses terrários, né? Então eu tenho alguns terrários, bonsai, né? Como nesse daí. Tem alguns bonsais, trouxe um aqui para mostrar, né? Isso aqui é um bonsai frutífero, pelo que eu tô vendo, né? Uma cereja. Uma cereja? Uma cereja, tem jabuticaba, pitanga. Às vezes o cara fica compra, legal. já tem aí, você é de 18 mil, 30 mil reais, imagina, aí a tecnologia já se adequa. Você acredita que eu já tive alguns bonsais e os meus bonsais eu não consegui mantê-los por muito tempo? Já com o módulo eu tô com eles há
eles estão pequenos, né? Que o bonsai demora para desenvolver. Esse daí tá com 3 meses, perfeito, crescendo. O meu de jabuticaba é mais velho ainda, tem 6 meses e perfeito. Produzindo? Não começou a produzir ainda. Deu uma florzinha jabuticaba, mas não deu uma carga muito vigorosa. Mas tá crescendo bem, tá bem bonito. Bacana. Bom, fiz aquisição, né, de um ou mais modos do vegetário e quero iniciar a minha pequena produção. Existe algum manual passo a passo, impresso, vídeo? Já pensaram em criar um canal com as dicas, sugestão de produção? Porque pelo que nós estamos conversando aqui, existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, né? Então, vocês já pensaram nessa possibilidade? Ter um canal específico ali, Sim. Né? Mostrando, né, técnicas de produção, o que mais você pode estar produzindo? Sim. A gente, quem adquiriu o equipamento vai ter um manual de usuário, né, que vai explicar certinho como faz a montagem, que é bem simples, como que faz o uso, né, como que abaixa o aplicativo, como que dá o start no cultivo. Vai ter também, a gente vai ter uma página do projeto, né, um site do projeto e também canais nas redes sociais referente a esse projeto. Lá a gente vai fornecer informações, vídeos explicativos, né, cases, né, de pessoas que usaram, opiniões, né, e várias outras informações para viabilizar o cultivo das plantas, que as pessoas consigam sanar suas dúvidas. E trocar experiência também, que eu acho que é bacana. Bacana. Eu imagino que isso aí vai virar um canal aí extenso, né? Tomara. Uhum. E sem contar que quando você trabalha com um aplicativo, né, você tem a possibilidade de estar atualizando constantemente, né? Então, a quantidade de ideias, né, que podem vir aí, que vão atualizando, não dá nem para a gente mensurar, né? É imensa. E quais são os cuidados que a gente deve ter, por exemplo, com um equipamento desse? Prevenção, limpeza, manutenção preventiva. Tem um cuidado, a gente tem que ter um cuidado assim, muito especial com ele? Ele é feito basicamente de material plástico, é acrílico, né, com revestimento resistente, né, de vinil. Uma limpeza com pano úmido, né, é suficiente para manter o equipamento limpo. O reservatório de água, né, tem que ser reposta água, né, para a planta conseguir absorver. E periodicamente fazer uma limpeza também, que pode cair um pouquinho de substrato, né, juntar um pouquinho de água, pouca coisa. Uma limpeza básica é suficiente. Não exige muita complexidade, não né? exige. O equipamento é bivolt, né? Então isso já facilita, né? Não vai correr o risco da pessoa queimar ele porque ligou na tomada errada. Ele já é bivolt? Ele é bivolt. A gente pensou nisso, né? Para facilitar, evitar problemas. É uma fonte de iluminação LED, né? Tem uma duração muito longa, né? Então... Lâmpada específica para crescimento de planta, não é uma lâmpada qualquer, ou um conjunto de lâmpada qualquer. Que pode ser encontrado facilmente no mercado ou não? Algumas sim. Os módulos mais profissionais de porte maior, para plantas maiores, daí a gente usa LEDs específicos para as plantas, uma placa maior. Já os módulos menores a gente consegue a fonte de iluminação encontrar de forma mais fácil, e a ideia nossa também de fornecer os insumos, né, para peças de reposição, materiais que vão usar. Tem uma flexibilidade de tipos de vaso, né? Então a gente permite essas peças complementares, né? A gente vai fornecer esses materiais extras. Então a gente pode dizer que esses materiais extras aí, eles podem ser então outros produtos oriundos desse projeto. Exatamente. Né? As cápsulas de cultivos, os insumos, né? Serão possivelmente peças de reposição, como o caso da lâmpada, né? Sim. É bem provável que possivelmente isso vai estar disponível. Como vocês vão estar com site e redes sociais, então o usuário pode encontrar isso aí facilmente. Sim, né? Com certeza. Bom, além desses produtos, né, que vocês já desenvolveram, tem algum outro produto que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Uma outra novidade que está por vir?
A gente está desenvolvendo já há algum tempo um aplicativo para gestão e manejo de cultivos hortícolas. Esse já tem uma finalidade mais profissional, né? É para viabilizar que produtores profissionais de hortaliças consigam manejar melhor o seu negócio. Assim, gerir a sua equipe, definir quais são os processos de produção, arrumar a área de cultivo, fazer a coleta de informações, fazer o manejo da solução nutritiva, né, que é um equipamento que pode ser usado para a horticultura toda, cultivo de frutas, cultivo de hortaliças de forma tradicional a campo, mas ele tem ferramentas específicas para cultivo hidropônico. Então, você vai encontrar soluções já testadas para diversas hortaliças, o produtor vai conseguir fazer ajustes nessas soluções de forma rápida, coletar, eu acho que é o mais importante, é coletar informação, qual que é o pH, qual que é a condutividade elétrica da solução, como fazer o manejo, para que e essas informações vão poder ser compartilhadas com outros produtores ou até mesmo com profissionais que possam dar assistência técnica. Então, o profissional, muitas vezes nós somos consultados, né, para dar assistência a produtores hidropônicos. E uma dificuldade é a gente entender o que está acontecendo. Quando a gente tem informações coletadas das condições de cultivo, fica muito mais fácil dar um feedback, entender quais são os problemas e quais são as soluções que devem ser feitas, né, para que o produtor tenha um cultivo mais produtivo e com menor risco. Então, esse é um impacto tremendo para a agricultura familiar. Sim, tem o com fato, certeza. É que a coisa ela vai se desenvolvendo, né? Igual um bolo que vai crescendo. Na realidade, ainda tem a parte de controle de estoque. Sim. Que o produtor às vezes se perde nisso. Quando que vai acabar o fertilizante dele, quando que... Enfim. Tem a parte de gerenciamento de mão de obra também, né? Uma coisa que eu acho muito legal são os protocolos de cultivo, né? Então a gente fornece, o produtor pode elaborar o seu, mas a gente também fornece sugestões, né? De como que proceder todas as etapas para a produção de uma determinada hortaliça. Controle financeiro, porque na realidade às vezes a gente vê, principalmente na agricultura familiar, a pessoa... Ela tá lá na lida da produção em si, mas a administração do negócio que permeia que é o grande gap hoje, né? O controle de estoque, custo de produção, quantidade vendida, até a própria rastreabilidade, né? Dificulta ele colocar até valor no produto, né? Não sabe precificar, não sabe se, às vezes ele não sabe nem se está tendo lucro, né? Verdade. Então, esse aplicativo ele tem camadas, né? Estratos, no fundo. Tem um extrato simples, que é basicamente o caderno de campo, né? Que é uma linguagem técnica sobre um controle, que inclusive é exigido, né? E os extratos, até o controle financeiro, econômico, administrativo, ele vai ampliando de acordo com a demanda e de acordo com quem queira o serviço, né? Isso tudo na palma da mão, um aplicativo. Facilita muito, né? Sim. Eu já vi algumas coisas, algumas propostas nesse sentido, mas normalmente são aplicações que exigem a utilização do notebook, né, um equipamento um pouco maior, enfim, você tem um contrato com um provedor, isso dificulta. Você imagina o produtor familiar ali está fazendo as suas rotinas diárias dentro do campo, ter que levar um equipamento desse. Com o celular na mão, ele consegue prático, facilmente. Né? Celular todo mundo tem, todo mundo usa, né? O exemplo é a embalagem. Às vezes ele tem a embalagem lá da alface hidropônica, que ele tem que fechar uma compra de 30, 50 mil embalagens por pedido. Aí ele não está controlando o estoque dele, acaba a embalagem e não consegue comercializar o produto para aquele fornecedor que exige código de barra, enfim, no mercado. Então, o varejista, o atacadista, é uma ferramenta que uma ferramenta que além da parte produtiva é administrativa também. Fazendo inclusive a gestão do estoque, né? Pode inclusive, não sei se já faz isso, fazer um supply chain dos insumos, né? De acordo com o que o insumo está ali terminando, ele já automaticamente gerar uma solicitação ali de pedido para um fornecedor cadastrado. Tem possibilidades. Bacana, legal. Bom, gente, é o seguinte,
uma das propostas do nosso podcast, né, é trazer cases de sucesso. E eu particularmente acredito na importância, né, das instituições formadoras como agente de transferência de conhecimento e tecnologia. Porque eu também tenho a origem da parte acadêmica, né? Fui professor durante 18 anos, né, paralela à minha atividade enquanto empresário. E vi muitas coisas saírem dali muito interessantes para o mercado de trabalho. Essa transferência de tecnologia e essa troca de experiência essa formação profissional que vocês todos falaram aqui agora, né? De ter profissionais ali que tiveram a oportunidade de estar materializando a pesquisa, né? Participando de todo um ciclo de início e concepção de um produto, é uma coisa fantástica, né? É uma iniciativa que eu lamento muito que não tem mais no nosso país, né? Então, eu gostaria de convidar vocês a voltarem, né, em um outro momento, quando esse produto já estiver no mercado de trabalho, já no mercado pronto para ser comercializado, para que a gente possa estar trazendo aqui quais foram as novas experiências que vocês tiveram com esse produto, e o espaço fica aberto aí para vocês estarem divulgando também, né, por quais canais eles vão ser vendidos, como ele vai ser comercializado, e para vocês trazerem também mais novidades aí, mais cases de sucesso. Okay? Então, eu gostaria de abrir o espaço para vocês aí, se vocês quiserem fazer mais algum comentário. Com certeza, Ricardo. Será um prazer voltar aqui e falar como que está sendo, né, a inserção do equipamento no mercado. Um dos equipamentos que nós trouxemos é um presente para você. Opa! A gente vai deixar aqui para você ter essa experiência de cultivar planta também, ou aqui no seu estúdio, na sua empresa ou na sua casa. Espero que você goste. Se tiver alguma dificuldade, algum problema, a gente está sempre à disposição para esclarecer. Muito obrigado. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Eu que agradeço pela presença de vocês e a contribuição que vocês estão trazendo aí para o mundo acadêmico e o mundo empresarial. Agradecer o convite, é extremamente importante, porque de modo geral, a gente tem uma visão que a gente está cumprindo o papel social também como docente de uma universidade federal, a qual a contrapartida, na realidade dela é isso, quem está pagando nosso salário é a universidade e também é o povo, né? Então, o desenvolvimento tecnológico beira isso. Eu vi uma reportagem um tempo atrás que a China ela investe pesado na educação, porque é a educação que vai mudar alguns parâmetros brasileiros, né? Então, isso é extremamente importante, eu acho que o teu programa é extremamente fundamental, até porque também a gente tem que mostrar o que se é desenvolvido como pesquisa e desenvolvimento na universidade. Às vezes parece, né, que não está sendo feito muita coisa na universidade. Às vezes são informações equivocadas, né? Que não são divulgadas, que não são divulgadas, então tem os papéis aí de cada parte, de segmento da sociedade. Por isso que a gente considera extremamente importante participar de uma oportunidade dessa, oportunizar, mostrar que a universidade está gerando pesquisa e desenvolvimento, né, para melhorar algumas atividades no Brasil, e não só na parte de agronomia, mas a parte geral, né, tanto na medicina, como no direito, como na parte de ciência social, enfim, é o papel da universidade. Então, essa oportunidade é muito boa para mostrar para a sociedade que a gente não vive num mundo à parte, né? A gente está, inclusive, antenado nas demandas externas, né? E exportando tecnologia. Mais importante, né? Bom, agradecimento aos professores e pesquisadores, né? Rafael Campanhol, Glaucio Januncio, pela presença, pela generosidade, né? Por estar dispostos aí a estar trazendo para a gente aí grandes cases, grandes perspectivas, né? Incentivando cada vez mais, principalmente a juventude, né? Que vale muito a pena a pesquisa e o desenvolvimento, né? Sim. Não vê apenas o campus universitário, né? Uma formação acadêmica apenas como um trampolim profissional, mas como uma oportunidade, né? De ter uma contribuição social também, né? Se tornando aí grandes pesquisadores, incentivadores, Sim. né?
E como eu sempre digo para vocês, o espaço está aberto. Espero estar aqui com vocês mais vezes para que a gente possa estar mostrando aí cada vez mais aí novos produtos, novas iniciativas aí, inovadoras por parte da nossa universidade, ok? Para você que é nosso internauta, continue nos acompanhando, né? Faz a sua inscrição lá para não perder os próximos episódios e fiquem com Deus e até o nosso próximo bate-papo no nosso programa Negócios e Personalidades.